A graça e a paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs. Neste vídeo vamos tratar sobre um assunto, a onipotência de Deus. Isso quer dizer que Deus é todo-poderoso. Ele faz cumprir todas as suas promessas. Isso para o cristão é um alívio, é um conforto, porque Deus prometeu e Deus cumprirá todas as suas promessas, porque Ele é onipotente, Ele é o Deus todo-poderoso. Vamos agora examinar as Escrituras e saber o que a palavra de Deus diz a esse respeito. Veja só o que está escrito em Jeremias capítulo 32, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. E versículo 27 diz assim: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Aqui Deus faz uma pergunta retórica que não precisa de resposta, porque a resposta é não. Deus criou todas as coisas, Deus criou o universo, Deus criou o sol, a lua, as estrelas, e Ele é dono de toda a alma vivente. Ele criou você, Ele me criou, Ele nos criou para a sua glória. Não há nada admirável diante dos seus olhos, porque Ele criou todas as coisas, Ele é o Todo-Poderoso. Então a palavra de Deus já vai afirmando que Deus criou todas as coisas pelo seu poder, pelo seu braço estendido, porque Ele é o Deus onipotente, o Deus Todo-Poderoso. Em Mateus capítulo 19, versículo 26, Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Aqui uma passagem a qual um jovem rico se achegou a Jesus e disse: Senhor, mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Aí quando Jesus dá a resposta: vai, vende tudo quanto tu tens e dá aos pobres, e depois vem e me segue, ele saiu triste. Jesus diz: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí os discípulos ficaram apavorados, disseram: como então alguém pode ser salvo? Porque é praticamente impossível. Aí Jesus disse a eles: olha, isso é impossível aos homens, mas para Deus todas as coisas são possíveis. É possível a minha salvação e a sua salvação, porque Deus é onipotente. Se Deus não fosse onipotente, nós estaríamos lascados. Se Deus não fosse onipotente. Olha só como é maravilhoso ter um Deus desse, onipotente, todo-poderoso, que tem poder para salvar. Como diz aquele louvor da Aline Barros, Ele é o nosso Redentor e Ele tem poder para salvar. Ele é o Deus todo-poderoso. Confira agora comigo o que está escrito em Lucas capítulo 1, versículo 37. Diz assim a palavra do Senhor: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Deus prometeu, Deus cumprirá. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Todos os planos de Deus para a sua vida vão se cumprir, porque Ele é poderoso. Ele é o Deus onipotente. Vou ler agora outro versículo da palavra do Senhor para que essa palavra venha a ser fortificada no seu ser. Veja agora comigo Jó capítulo 42, versículo 1 e 2. Olha só como Jó tinha essa convicção de um Deus poderoso. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrado. Glória a Deus, todos os planos do Senhor se cumprirá. Ninguém pode deter a sua mão. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Assim disse Daniel, que ninguém poderia deter a mão do Senhor. Quem é os moradores da terra para deter a mão do Deus Todo-Poderoso? Quem somos nós, mortal, para dizer: Senhor, o que é que tu estás fazendo?
Tu és o Deus Todo-Poderoso. Só nos resta adorar este Deus maravilhoso. Só nos resta nos render a este Deus que é soberano sobre todas as coisas. Observe agora comigo o que diz Salmos 135, versículo 5 e 6. Diz assim a palavra de Deus: com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo quanto aprove ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Deus, tudo que aprove ao Senhor, Ele o fez. Ele é grande, Ele está acima de todos os deuses, daqueles deuses ídolos que as pessoas chamavam de deuses. Deus está acima de tudo, e tudo que aprove ao Senhor, Ele o fez no mar, na terra, nos abismos e nos confins da terra. Ele fez todas as coisas como lhe aprouve. Ele fez segundo o conselho da sua vontade, como diz Efésios. Aquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Quem, pois, é o conselheiro do Senhor? Perguntou o apóstolo Paulo. É a sua própria vontade. Tudo que Deus quer, Ele faz. Tudo que lhe aprove, Ele o fez. Ele é esse Deus onipotente. E não há quem possa impedir o seu agir. Não há quem possa deter a sua mão. Este Deus é o nosso Deus Todo-Poderoso. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados, o Deus que ressuscitou Jesus ao terceiro dia, o Deus que voltará em glória, com grande poder e grande glória para o louvor de Deus Pai. Veja agora o que o profeta Isaías escreveu no capítulo 14, versículo 24 e o versículo 27. Diz assim: jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Como pensei, assim sucederá. Vai acontecer, assim como o Senhor pensou, assim como Ele planejou. E como determinei, só Deus pode determinar alguma coisa, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Assim se efetuará. Versículo 27 agora, vamos lá, versículo 27, e diz assim: porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? É uma pergunta. Quem vai invalidar o que Ele determinou? A sua mão está estendida. Quem, pois, o fará voltar atrás? Ninguém. Essa é uma resposta. Ninguém. Se Ele determinou, se a mão dele está estendida, ninguém pode fazer Deus voltar atrás. Assim como Ele pensou, assim como Ele determinou, Ele o fará. E ainda nesse mesmo raciocínio, nesse mesmo pensamento, o profeta Daniel, no capítulo 4, versículo 35, diz o seguinte: todos os moradores da terra são por Ele reputados sem nada, e segundo a sua vontade, Ele opera com os exércitos do céu e os moradores da terra. Ele opera em todos. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Não há ninguém, nem os exércitos do céu, nem os moradores da terra podem deter a mão do Deus Todo-Poderoso, nem lhe dizer: que fazes? Tipo, não faça dessa maneira. Ele faz tudo o que lhe apraz, como diz aqui o profeta Daniel. Segundo a sua vontade, Ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Segundo a sua vontade, Ele opera em tudo. O mesmo disse Paulo em Efésios capítulo 1, versículo 11, diz assim: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Assim como o profeta Daniel disse, Ele opera segundo a sua vontade. Assim Paulo também está dizendo, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo a sua vontade. Ele faz todas as coisas. Meu irmão, minha irmã, não adianta tentar deter esse Deus poderoso.
Ele é todo poderoso, Ele está fazendo a sua vontade na terra. Ele é o Deus onipotente, Ele está fazendo a sua vontade. Então, meu irmão, descansa nesse Deus todo poderoso. Olha só o que diz Salmo 121, versículo 4 e 5. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O Deus onipotente está te guardando, está te protegendo. É a tua sombra à tua direita. Ele está contigo. E ainda Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o onipotente é por nós, quem pode se levantar contra nós? Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque Deus é o Deus onipotente. Nós podemos confiar, porque vamos passar por tudo isso, mas no final Deus nos dará a vitória em Cristo Jesus. Deus nos faz sempre vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E ainda em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele Deus, este Deus maravilhoso, o Deus onipotente que começou a boa obra em mim e em você, aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus, até a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para finalizar, Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. A sombra do Onipotente descansará, a sombra desse Deus Todo-Poderoso. Aquele que habita no esconderijo dele está com a alma em paz. Tudo posso naquele que me fortalece. Pode passar por lutas, pode passar por aflições, pode passar por tudo, mas tudo nós podemos, porque é Ele, o nosso Deus, quem nos fortalece. Fica na paz, em nome de Jesus.